O Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec. O espírito vê coisas tão distintamente como nós, mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar, nada a obscurece. Percebe os sons? Sim, claro, percebe mesmo os sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver. Todas as percepções constituem atributos do espírito e lhes são inerentes ao ser. Quando o reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Constituindo elas atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções? O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isto de um espírito um pouco mais evoluído, dizemos isto de um ponto de vista geral e em particular com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu mau grado, o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. São sensíveis à música os espíritos? Aludes à música terrena? Que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para um doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas de acordo com as aptidões que tenham para apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos. Eles os conhecem, porque os sofreram. Não experimentam, porém, materialmente, como vós outros, são espíritos. E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas. Não podem sentir a fadiga como a entendeis. Conseguintemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente, sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Quer isso dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. As espécies de fadigas que os espíritos são suscetíveis de sentir guardam relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio, calor, etc.? É reminiscência do que padeceram durante a vida, reminiscência, não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação, mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiam, têm impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Ensaio teórico da sensação dos espíritos. O corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata.
a alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito, a lembrança que da dor a alma conserva, pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal como se real fora. Não as vemos até causar a morte. Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede, ou sequer o ponto. Certo que aí não está a sede, ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou desta impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorre nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam os dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais e inúmeros outros fatos, muita luz lançaram sobre esta questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal, participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria, é o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que reside no espírito, e além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés, ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, mas com as do corpo. Estas últimas, só por termo de comparação, as podemos tomar e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como remorso, pois que ele se queixa de frio, calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-los vistos atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, conseguintemente, a temperatura. A dor que sente não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos depois da desencarnação o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crê não estar morto, por isso que se sente vivo. Vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Disse-nos certa vez um suicida: não estou morto, e acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito, roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado o perispírito, o que lhe causava a ilusão
de que ele tomava por realidade. É óbvio que sentia a dor, a putrefação do corpo e todos esses sentimentos horríveis. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, porquanto ele não fora, em vida, roído pelos vermes. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isto mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, por já não haver nele espírito nem perispírito. Este desprendido do corpo experimenta a sensação, porém, como já lhe chega por um conduto limitado, ela se lhe torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que o espírito é que está a consciência. Lógica será deduzir-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas dir-se-á, desde que pelo perispírito as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmite ao espírito, sendo o espírito puro, inacessível a umas, deve ser igualmente às outras. Assim é de fato com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das flores, nenhuma impressão lhe causam. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá não vai a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepções, sensações, audição, visão, que essa faculdade são atributos do ser todo, e não, como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo elas as têm? Ignoramo-lo. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequado a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos, precisamente como é por falta de termos próprios, a dos selvagens, para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Outro tanto não acontece com os dos perispíritos mais densos, os quais percebem os nossos sons e odores, não, porém, apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes suscita quando vivos. Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e lhes chegam assim ao sensório comune, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento, em apoio do que dissemos ao fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Pelo que concerne à vista, essa para o espírito independe da luz a qual temos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea se vão desanuviando, à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Ao rido do meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa quando passamos do inverno para o verão,
ou do polo ao equador. Quando vêm visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre e então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgão sensitivo, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. A vista, esse é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que se segue à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se depreende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão através do espaço indefinido, do futuro e do passado, depende do grau de sua pureza e de sua elevação. Objetarão, talvez, toda esta teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livres do nosso corpo envoltório e grosseiro, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos, e eis nos informar de que ainda sofreremos no além. Desta ou daquela forma, será sempre sofrimento. Ah, sim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito, e por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Os sofrimentos deste mundo independem, algumas vezes, de nós, muitas vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhes teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com espíritos, e sofrimentos, porque passa, são sempre a consequência da maneira por que viveu na terra. Certo, já não sofrerá mais de gota, nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria, e quanto mais livre estiver da influência desta, ou, por outra parte, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, está nas suas mãos, portanto, libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merece. E, então, embora revestido do invólucro corporal ainda, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E, quando deixar este invólucro, não mais lhe sofrerá influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja experimentado na terra. Nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sente-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Interrogamos aos milhares de espíritos que na terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais, estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida do além-túmulo, para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos. Sob esse aspecto, não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam.
que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguirem o bom caminho. Deduz daí que aos que sofrem isso acontece porque o quiseram, que portanto só de si mesmos se devem queixar, que no outro mundo quer neste. Escolha das provas. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, isso é certo, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela, dando ao espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham, assim, todos os caminhos do bem, como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que em tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar. Recapitulando. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem criou, e sim Deus. Vós, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus permitiu. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nós a previmos no além e buscamos. Todas não, pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades pequeninas correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequência das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que lhe depararão no caminho, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino humano. Se tomares uma escada cheia de sulcos profundos, saberás que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de cair. Ignoras, contudo, em que ponto poderás cair, e bem pode suceder de que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito isso, segundo vulgarmente se diz. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática do roubo. Assim, se não houvesse na terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? E seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos bons, superiores, onde o mal não penetra mais. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na terra. Nas provações por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas, tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a cupidez, a sensualidade, etc. Claro que não,
pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida, mas, no entanto, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro, ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiências, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com uma criança. Deixai-o, porém, pouco a pouco, à medida que o livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece escravizar-se, tomando o mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha que lhe cabe da existência corporal depende sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Não, muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Portanto, impõe a si mesmos uma vida de misérias e privações. Outros, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar pelas paixões inferiores que um e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Havendo espíritos que por provação escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme os seus gostos ou para poderem enganar-se materialmente a seus pendores materiais? Há, sem dúvida, mas não somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, porém, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nesta persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram, e peça, por impulso próprio, lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas brutais paixões lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno, e Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram, e peçam, por impulso próprio, lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pode-se parecer para vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão da terra, e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Sob a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão dele parecer natural sejam escolhidas as que, do ponto de vista de seu, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros
com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, conseguintemente, uma angustiante existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes um remédio mais desagradável que deve curá-lo de pronto. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada florida, conhece os perigos a que arrisca, mas também sabe que o espera a glória se lograr bom êxito. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de um modo diferente da vossa maneira de apreciá-las. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular desde que se atenda a que espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de um modo diferente da nossa maneira de apreciá-las. Divisam a meta, que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, vem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Daí, o se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que alcancem mais depressa. Não há, pois, motivo de espanto no fato de que o espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estágio de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe e, precisamente, para chegar a fruí-la, é que trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas assim? Que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua, sem descanso, para reunir haveres que lhe assegure o bem-estar futuro, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista melhor o porvir. O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos por amor da ciência ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, senão sujeitar-se a provas voluntárias, de que lhes advirão honras e proveito se não sucumbirem. Aqui não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória. E os concursos não são também todos provas voluntárias a que concorrentes se sujeita com o fito de avançarem na carreira que escolheram. Ninguém galga qualquer posição na ciência, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam, em ponto pequeno, todas as peripécias da outra. Ora, se a vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas, visando posição mais elevada, porque na vida do espírito haveria de ser diferente se o espírito enxerga mais longe que o corpo, e para quem a vida corporal é apenas um incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que o conduza à felicidade eterna. Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem que caiba escolher a sua existência, se assemelha aos míopes, que apenas veem aquilo que tocam, ou meninos gulosos, que a quem o interesse das guloseimas responde que desejam ser pasteleiros ou doceiros. O viajante que atravessa profundo vale assombrado por espesso nevoeiro não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta para percorrê-lo. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina, então, os meios mais seguros de atingi-lo.
O espírito encarnado é um qual viajante no sopé da montanha, desenleado dos liames carnais, sua visão tudo domina, como a daquele que subiu a crista da serrania. Para o viajor, no termo da sua jornada está o repouso após a fadiga. Para o espírito está a felicidade suprema após as tribulações da vida. Dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Na vida corporal não se nos oferece um exemplo deste fato? Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual, afinal, nos decidimos, certos de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida? Se numa o nosso intento se malogra, recorremos a outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte. Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais, senão fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra transitória, passageira. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? O desejo que então alimenta pode influir na escolha que vem a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que o espírito livre quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha, entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Não é de certo, como expiação ou como prova, que muita gente deseja as grandezas e as riquezas. Será? Indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Até que chegue ao estado de pureza completa, tem o espírito que passar constantemente por provas? Sim, mas que não são como o entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e não conseguir cumpri-la. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra, que lhe faculte recuperar o tempo perdido. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira, de preferência a outra? Parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta, pois não é isso a consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existências anteriores? Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais. Entre canibais não nasce espíritos já adiantados, entenda isso, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores aos destes. São espíritos que não estão no mesmo patamar evolutivo dos homens já civilizados. Mas chegarão lá um dia. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual e que mundos aonde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que a encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarna. Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria para os antropófagos terrenos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Não podem pôr mais alto suas vidas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso.
O espírito só gradativamente avança, não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie, e é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Porque os privaria Deus dos fatores concedidos aos outros homens? Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio e com isso talvez até ganhem. Será possível que um homem que nasça Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Sim, muito possível, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus servos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Um que em certa época exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvavam ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha, se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. As relações no além-túmulo. Da existência de diferentes ordens de espíritos resultam para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse irresistível. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo espiritual? De forma alguma, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados, disse Jesus. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Aquele que foi grande na terra e como espírito vem a achar-se entre os da ordem inferior, experimentam com isso alguma humilhação? Às vezes, sim, e bem grande. Mormente se era orgulhoso e invejoso na terra. O soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos ainda o tem por seu superior? Não, o título nada vale. A superioridade real é a que tem valor, a superioridade moral. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram os outros. Tal qual acontece no mundo, não é assim? No globo. Constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus claramente pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pelas necessidades que se acha entre os que lhes se assemelham. Tal uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e encontram.
sem se confundir, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam, sem trocarem palavra. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedade que eles formam. Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos inferiores, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a evoluírem. É uma missão, porque os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal, pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedir, enquanto possível, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto não se dá também entre vós outros? Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar o é do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Não, para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Comprova sua individualidade pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo lá no mundo espiritual? Perfeitamente, e assim de geração em geração. Como é os que se conheceram na terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Como se passa isso? Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro, vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra. Deixando seus desejos mortais, a alma vê imediatamente os parentes. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Imediatamente, ainda aqui não é o termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alije o véu material. Como é acolhida a alma no seu regresso no mundo dos espíritos? A do justo como um bem-amado irmão, desde muito tempo esperado, a do mal como um ser desprezível. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que lhes assemelham e privados também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos. Ou lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento, ou só tem a rodeá-los os que lhes são iguais. É uma punição. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende isso da elevação de cada um, do caminho percorrido aqui na terra, procurando progredir, cada um melhorando, buscando evoluir, certamente se encontrarão no mundo espiritual.
Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos no mundo espiritual é às vezes uma punição. Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. Além da simpatia geral oriunda da semelhança que entre eles exista, voltam-se os espíritos recíprocas afeições particulares, do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Alimentam ódio entre si os espíritos? Só entre os espíritos impuros e maus há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as discórdias. Conservarão o ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na terra? Não compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente por ele o motivo que os inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto se não purificam. Se foi unicamente um interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que sejam. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Sucede como entre dois colegiais que, chegando à idade da ponderação, reconhece a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se mal-querer. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia. Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se são maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam, até não raro, em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. São suscetíveis de alterar-se as feições individuais dos espíritos? Não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que escondem as hipocrisias. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagram na terra? Sem dúvida, desde que oriunda de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na terra, porque não se acham subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, isso é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da discórdia resulta a completa felicidade. E em que sentido? Recapitulando. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois estariam ambos incompletos. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre, ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos.
Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que lhe ficaram abaixo. Dois espíritos simpáticos são um complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus de elevação. Podem tornar-se de futuros simpáticos espíritos que presentemente não o são? Todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá aperfeiçoando-se em que se acha tal outro espírito, e ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Certamente, se um deles for preguiçoso. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada dos espíritos que a empregaram, necessariamente limitado, sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corpórea. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Recordação da existência corpórea. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Lembra-se, claro, isto é, tendo vivido muitas vezes na terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri penalizado de si mesmo. Tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades de menino. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Não, vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa à medida que nela fixa a sua atenção. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida, aprende o conjunto deles de um só golpe de vista retrospectivo. Apreende. Lembra-se das coisas, de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Mas, se o quisesse, poderia lembrar-se delas. Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo, compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Como é que o espírito se lhe desenha na memória sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? De uma e outras formas, são-lhe como que presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, quanto menos importância dará às coisas materiais. Essa é a razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso
pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para sua melhoria. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter?